Seguro de vida é sinônimo de proteção. Além de auxiliar quem você ama com imprevistos financeiros, o seguro de vida do Sicoob é para quem quer atingir seus objetivos com tranquilidade, pois sabe que estará protegido em qualquer situação. Vá até uma agência Sicoob Maxi Crédito ou contrate seu seguro pelo aplicativo. Seguros do Sicoob. Pensando no hoje, protegendo o amanhã. 11h07. Notícia na manhã. Apresentação: Denise Pichelin. Oferecimento: invista com o Sicredi. Aqui o seu investimento rende mais do que dinheiro. Na CBN Vale do Itajaí, segurança, justiça e cidadania. E hoje muita cidadania presente aqui no nosso quadro Segurança, Justiça e Cidadania. Vamos conhecer o projeto Encantar, que é um projeto de voluntariado e que depende 100% de doações. E quem está comigo aqui no estúdio para falar mais sobre esse trabalho, sobre essa missão, é a Fabiana Lang, que é voluntária do projeto Encantar, ela que é responsável pela comunicação. Fabiana, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, muito obrigada. Gostaria de estender meu bom dia a todos os ouvintes, a quem está acompanhando pelo YouTube e também agradecer esse espaço importante em nome do Projeto Encantar. Pois é, e em nome do Projeto Encantar, em nome aqui da Rádio CBN e esse espaço importante, vamos dividir com a nossa audiência, então, apresentando o projeto, como é que surgiu essa ideia e, ao mesmo tempo, qual é a missão de vocês? A nossa missão é fazer o bem, porque fazer o bem nos faz bem, né? Então, nós começamos no ano de 2019. Nós somos um grupo de amigos totalmente voluntários. Nós não estamos vinculados a nenhuma parte política ou religiosa. Nós somos simplesmente um grupo de amigos. Então, nós começamos a perceber em 2019 que havia muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. E nós começamos com a distribuição de marmitas, lanches para este pessoal em situação de vulnerabilidade. Nós começamos a ir em porta de hospital público, porque tinha muitas pessoas que passavam dias, horas sem se alimentar direito, esperando, né, pelos seus familiares no hospital. E aí, então, a gente acabou tomando um rumo diferente em 2020 devido à pandemia. Nós não podíamos mais fazer esse trabalho, como a gente chama, né, corpo a corpo de abordagem, por conta da pandemia, né, estava muito perigoso. Então, a gente começou a cadastrar famílias com necessidades de alimentação, de segurança alimentar. Então, a gente passou aí para distribuição de cestas básicas e itens de alimentação não perecíveis, como leite, né, e outros itens que a gente recebe de doação. Ô Fabiana, e assim, você está falando de uma cidade, por exemplo, distante, em outro estado? Não. Ou você está falando de uma cidade chamada Blumenau? Nós estamos falando de uma cidade chamada Blumenau. Atendemos somente as pessoas de Blumenau, de todos os bairros, todas as regiões. E até é importante falar como é que acontece, né, essa abordagem. Não são vozes da nossa cabeça, né? As pessoas entram em contato pelo WhatsApp, as famílias fazem um cadastro e nós não somos um centro de distribuição. Nós vamos às casas das famílias, fazer visitas e verificar como está a situação. Então, diante, né, dessa visita, do cadastro, a gente verifica a real necessidade e faz a doação. Eu te perguntei isso porque, assim, muitas pessoas desconhecem esse lado também presente aqui na nossa cidade, essa dificuldade com que passa muitas famílias, famílias vivendo essa realidade no seu dia a dia, porque a gente tem uma ideia lá fora, vende uma imagem, a loira e bela Blumenau, onde tudo acontece, né? As dificuldades praticamente não existem. Sim, existem. E às vezes está bem pertinho da gente. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que a gente de repente não tem mais aquele contato ou finge que não vê. E é possível com uma ação como essa, então, poder fazer justamente esse direcionamento, estender a mão para quem precisa. Exato. Eu, né, por exemplo, posso falar como voluntária, eu desconhecia esse lado de Blumenau, né? Então, e muito mais perto do que a gente pensa, né? O pessoal pensa muito em lugares afastados. Não, gente, tem no centro, tem em bairros considerados, né, classe média alta. Então, é muito interessante. Eu convido as pessoas que tiverem interesse a participarem para conhecer essa realidade. E não basta apenas querer ajudar, tem que ter
o que ajudar. Tem que ter o que ajudar. Para ajudar nesse caso. Exato. E de onde é que vem todo esse, né, esse produto que chega, por exemplo, até a família que está cadastrada, que está recebendo esse trabalho, esse apoio do Projeto Encantar? Então, né, nós somos voluntários e nós dependemos 100% de doações. Hoje nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então, existem maneiras de ajudar. A própria doação, né, dos alimentos não perecíveis. Também temos a doação via dinheiro, né, Pix, transferência. E também nós temos um projeto muito legal, que é o Empresa Amiga do Projeto Encantar. Então, a empresa, né, basta ter um CNPJ que quiser se comprometer durante 12 meses, o valor mínimo de uma cesta básica. Então, a empresa se compromete a doar uma cesta básica, no mínimo, durante 12 meses. Então, a gente, né, tem essas formas de contribuição, né? Esse projeto aí, Empresa Amiga do Projeto Encantar, essa ação, no caso, já temos muitas empresas cadastradas? Hoje nós estamos em torno de 15 empresas. É um projeto, né, relativamente novo, a ação, né? Então, a gente sempre diz, estão todos convidados. Em contrapartida, a gente divulga a empresa nas nossas redes sociais, né? E a gente fica muito grato, porque é uma ajuda muito preciosa. E basta apenas a doação de uma cesta básica por mês, esse compromisso ao longo de quantos meses? 12 meses, um ano. De um ano, então, tendo então também esse despertar envolvendo a empresa amiga do Projeto Encantar. Quem nos acompanha agora, por exemplo, aqui, gostaria então de ser também uma empresa amiga do projeto, como faz? Pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, né? Projeto Encantar BNU, que nós já respondemos, né? Tudo certinho para poder encaminhar aí. É bem fácil, sem burocracia. Ô, Fabiana, a fome tem pressa, né? A fome tem muita pressa. Hoje nós temos dados aí de insegurança alimentar no Brasil. Pensa, né? A pessoa não sabe se vai ter comida, quem dirá para o dia, quem dirá para amanhã, né? Isso é muito nítido nas nossas visitas. As pessoas, elas abrem os armários quando a gente chega para dizer assim, olha, eu não tenho nada. Chegou providencialmente, assim. Porque muitas pessoas que já têm o seu trabalho garantido, todo mês aquele salário batendo ali na carteirinha, já enfrenta dificuldades, já vai no mercado, já se assusta com os preços em que se encontra ali o valor, por exemplo, dos alimentos. Imagina quem não tem esse salário garantido ou quem vive dificuldades, uma doença que Exato. Naquele momento registrada também, que precisa tirar o dinheiro do alimento para também comprar remédios. Então, as dificuldades são inúmeras. Infelizmente, hoje nós temos muitas famílias que têm pessoas em situação de doença, acamadas, dependendo totalmente, assim, de outras pessoas. E não somente isso, né, Denise? A gente sempre se coloca no lugar. Por exemplo, uma mãe solo que precisa trabalhar, porém ela tem os filhos e não tem creche para ela poder deixar. Ela tem que ficar com os filhos, né? Então, a gente vê assim que não é a má vontade das pessoas, são as oportunidades que faltam. Então, a gente tem um olhar muito atento a isso, né? A dedicação da pessoa, a gente orienta também a procurar CRAS, procurar, né, outros tipos de ajuda, INSS quando é necessário, porque essas pessoas, elas não têm necessidade só do alimento, elas têm necessidade de orientação, de uma conversa, de um olhar carinhoso. A gente percebe muito isso. E nesse caso, vocês envolvidos com o Projeto Encantar, além dos alimentos, vocês também dão outro suporte, orientam de outra forma, naquele momento ali presente, por exemplo, naquele lar, naquela família que está recebendo vocês? Sim, os nossos voluntários, né, nós fazemos treinamentos, conversas, porque, por exemplo, tem uma pessoa com alguma deficiência na casa e ela não sabe que ela tem direito a, de repente, um auxílio doença, um auxílio saúde. Então, com o nosso conhecimento, né, de acordo com o que a gente pode orientar, a gente já vai dando os caminhos, ou de repente, eu preciso de uma defensoria pública, não sei onde buscar. Então, a gente dá esse tipo de dicas também para as pessoas. Atualmente, quantas pessoas envolvidas diretamente no projeto, que são, no caso ali, os que vestem a camisa de vocês? Mais ou menos uns 35 voluntários. 35 voluntários. Esse número pode subir ou vocês preferem permanecer dessa forma, esse grupo de amigos, como você mesmo colocou, direcionando aí as atenções para o projeto? Esse número precisa subir. Nós estamos sentindo bastante falta de voluntários, porque a demanda de famílias a serem auxiliadas aumentou bastante. Então, como
como nós somos um grupo, né, que todos trabalham fora, então nós atendemos nos sábados de manhã. A pessoa não precisa se comprometer a vir todos os sábados, né, gente? É bastante importante falar isso, mas a gente precisa de mais pessoas para poder fazer esse rodízio. Então, a gente precisa realmente de mais voluntários. E aquela ideia, né? Eu não tenho tempo, eu de repente não sei se eu teria um perfil para poder ajudar no projeto. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Vão ser lapidados por vocês, pelo Espírito do Amor. Exato. E também nós temos que pensar que não são todas as pessoas que gostam de fazer as visitas. Porém, a gente precisa de pessoas para organizar a nossa sala, para organizar as rotas de visita, os trabalhos burocráticos. Eu, por exemplo, cuido das redes sociais, além de fazer as visitas. Então, a gente tem várias funções que podem ser exercidas. Por exemplo, buscar uma cesta básica em algum lugar. Existem muitas formas de ser voluntário do Projeto Encantar. Para entender, você falou organizar a nossa sala. O que significa isso? Hoje, nós temos uma sala emprestada, né? Onde a gente guarda as cestas básicas, os alimentos. Às vezes, vem doação de produtos de higiene, de limpeza. Por exemplo, precisa ter atenção à validade dos alimentos. A gente precisa ter sempre alguém lá olhando para pôr os alimentos em ordem, para aqueles que têm a validade mais próxima já serem doados, né? Então, a gente tem esse tipo de trabalho também. Assim como as rotas. Como todo sábado nós temos visitas, nós tentamos otimizar para não fazer, por exemplo, uma casa lá na Itopava Central e aí, em seguida, uma na Velha, né? Daria muito custo de gasolina, né? Porque nós também pagamos esse custo do transporte. Então, a gente precisa organizar a rota bem certinha para ir passando o mais próximo possível e atender o máximo de famílias no sábado. Estamos agora com a Feira da Amizade. Exato! Chegando, batendo palmas, contagem regressiva, sábado e domingo na Vila Germânica. E vocês estarão lá. Exatamente. Estaremos lá com o nosso brechó. Nós queremos, né, deixar o convite a todos. Então, no sábado e domingo, estaremos com o nosso brechó e nós teremos muitas peças selecionadas. Os voluntários se dedicaram muitas horas, gente, para realmente selecionar peças. Teremos muitas peças de inverno, masculina, femininas, bolsas, blazer, o que mais? Roupa de cama. Então, todas em estado belíssimo. Vai ser, assim, um arraso. Valores das peças que vocês estarão ali, no caso, colocando à disposição para comercialização. Né, brechó? Nós temos peças a partir de R$1. Por exemplo, cachecol, luva, né? Então, nós vamos ter peças de valores bem acessíveis. Então, assim, a gente colocou entre R$1,60, né? Para poder todo mundo... Tem muita coisa de marca, né? Então, essas têm um valor um pouquinho mais elevado, mas todas em estado de ótimo estado, ou estado de novo, né? Fabiana, e todas as peças que vieram desse fruto, dessa pegada, da doação. Todas, exatamente. Todas as peças são doadas, né? Então, a gente fez uma ótima seleção e toda a verba arrecadada, né, vai em benefício das famílias do Projeto Encantar. Tem uma ideia, uma projeção aí, você que é responsável pela comunicação, já contando ali, de repente, uma expectativa na comercialização dessas peças, esse dinheiro que volta para vocês para ir ao encontro das famílias? Eu não tenho essa projeção de valores, né? Até porque nós só participamos 2 vezes e teve a pandemia no meio, né? Mas a gente espera que seja o ano de maior alcance, de maior faturamento, financeiramente falando, até porque a gente está com um volume de peças maior. No ano passado, por exemplo, um domingo à tarde, a gente já quase não tinha mais nada no stand. Então, esse ano, a gente está com um número de peças maior. E assim, nessa questão do tempo, vai colaborar, final de semana, já adiantando aqui a previsão do tempo, de acordo com o Alerta Blue, tanto no sábado quanto no domingo, esses 2 dias que acontecem aqui em Blumenau, na Vila Germânica, a Feira da Amizade, a condição de tempo firme, a massa de ar seco, seguindo atuando sobre Santa Catarina e mantendo o predomínio de sol e a variação de poucas nuvens ao longo dos 2 dias, sábado e domingo, e as temperaturas mínimas entre 16 e 18 graus e máximas entre 26 e 28 graus. Informações do Alerta Blue, dando conta, então, que teremos tempo bom. Então, uma razão a mais para ir ao encontro da Vila Germânica, se encantar com toda a programação da Feira da Amizade e, ao mesmo tempo, entender que vocês também estarão lá, identificados. Né? Estaremos lá, identificados com o nosso uniforme, né, do Projeto Encantar. Estaremos no setor 3. E também, assim, né, fica o convite, uma feira muito bonita, você vê muita coisa, opção de alimentação e tudo em prol de um bem maior. Então, é um evento lindíssimo.
O que significa para você, Fabiana? Você, o seu esposo, Ricardo Brandes, conhecidíssimos nas redes sociais, abraçar uma causa como essa e também colocar nessa jornada de vocês, que a gente acompanha intensa, mas também a colocar nessa jornada de vocês esse direcionamento, esse despertar para o lado voluntário e para ajudar também o próximo. O voluntariado, em mim, está desperto desde muito jovem, né? Sempre participei de voluntariado. E quando eu cheguei a Blumenau, tem 17 anos, eu senti falta disso. Mas a gente sempre fica protelando, é a faculdade, são outras coisas, né? Então, em 2020, a gente decidiu conhecer o Projeto Encantar. Eu acho que a gente tem que se identificar com a causa. E quando eu fiz a primeira visita, então, assim, ficou muito claro para mim que a gente está aqui por um propósito maior. Que, quando a gente diz, eu não tenho tempo, são prioridades, né? Então, muitas vezes eu preciso priorizar o Projeto Encantar. Aqui hoje eu estou como voluntária, né? Eu teria outros afazeres, mas eu assumo um compromisso. Entender que o voluntariado, ele não é uma hora de lazer. Ele pode ser extremamente terapêutico, extremamente prazeroso, mas ele é uma hora de trabalho. É uma doação do que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Então, no Oktoberblog, a gente sentiu esse chamado com o Projeto Encantar, devido aí a entender que isso faz uma diferença. E quanto mais bem a gente faz, mais ele retorna pra gente. É incrível. Que delícia. É uma receita. É uma receita de ida e de vinda. Exato. E assim, né, imagino eu também que devem ter muitas histórias inspiradoras que vocês também têm contato, também recebem esse feedback das pessoas que são ajudadas por vocês, que são assistidas por vocês. Histórias não faltam. Não, eu tenho muitas que me tocam, mas em especial eu tenho uma família, nós temos uma família que ela foi ajudada lá em 2021, no auge da pandemia, e hoje essa família ajuda o Projeto Encantar, porque ambos estão já com seus empregos, já tem seu filhinho, e hoje de vez em quando veio uma cesta básica, ou fraldas, ou leite, né? Eles disseram, olha, o que vocês fizeram pela gente naquela época, a gente não tinha o que comer. Então hoje a gente tem e sabe que pode dividir. Que maravilha. Para a gente poder finalizar essa conversa aqui na Rádio CBN, Fabiana, mais uma vez, para quem nos acompanha, entender melhor tudo o que acontece nos bastidores, ir ao encontro das famílias cadastradas, o Projeto Encantar que veio para ficar, começou em 2019, Exato. É uma realidade já ao longo desse tempo todo e ao mesmo tempo podendo chegar ao maior número de famílias através das doações. Então, para conhecer o trabalho de vocês, de que forma? Para nos conhecer, então, nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, como Projeto Encantar BNU, né? É só digitar Projeto Encantar, nós vamos ser os primeiros que vamos aparecer aí nas redes. E também, né, convidar vocês, né, a partilharem, a compartilharem e a conhecer no sábado de manhã com os nossos voluntários. Nunca vai sozinho, vai sempre acompanhado de um voluntário experiente, né? Então, a gente está aí aberto para conhecer a galera e adicionar mais gente ao nosso grupo de amigos. E agora no final de semana, esperando por todos no setor 3, o Parque Vila Germânica. Exatamente. A realização da Feira da Amizade. Exatamente. Estaremos lá com o nosso stand, nosso brechó e com a animação que nós temos, assim, ó, de sobra. Peças de R$1 a R$60. Exato. Para toda a família, cama, mesa e banho. Toda a família, isso aí. Um grande leque de opções. Calçados, temos muita coisa mesmo. Boa, muito bom. Fabiana, obrigada por estar Eu que agradeço. Leva o nosso carinho para toda a sua família. Com certeza. Toda a família do Projeto Encantar também. Foi muito bom te receber. Muito obrigada, viu? Conversamos com a Fabiana Lang, voluntária desse projeto lindo, projeto social chamado Encantar, e ao mesmo tempo aqui encantando também a nossa programação com a sua visita, a sua presença no nosso estúdio. 11h25, encerrando aqui essa entrevista com uma chamada especial. Na verdade, é um convite para a nossa audiência. Jô Farias, você. Vem aí a 33ª Feira da Amizade e o projeto Encantar marcará presença nesse evento com o nosso brechó. São peças incríveis com preços muito especiais. Aceitaremos pagamento em Pix, dinheiro, cartão de crédito e débito. A entrada do evento é gratuita e toda a renda será revertida nessa ação doada para as famílias cadastradas no Projeto Encantar. Então já anota na sua agenda para não perder. Dias 3 e 4 de junho no Parque Vila Germânica, setor 3, no sábado das 10 horas às 22 horas e no domingo das 10 horas às 19 horas. Vem se encantar conosco.